Graças a paz, irmãos. Estamos na nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje estaremos lendo os capítulos 18, 19 e 20 do livro do profeta Jeremias. Hoje, dia 22 de agosto de 2018, são 7h05 da manhã. Capítulo 18. Está escrito: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, a casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós da minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra o reino, para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando o mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios, quem ouviu tal coisa? Coisa muito horrenda faz a Virgem de Israel. Porventura a neve do Líbano deixará a rocha do campo, ou esgotar-se-ão as águas frias que correm de terras estranhas? Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, que os fez tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas, para fazerem da sua terra objeto de espanto e de perpétuos assobios. Todo aquele que passar por ela se espantará e maneará a sua cabeça. Com vento oriental os espalharei diante do inimigo. Mostrar-lhes-ei as costas e não o rosto no dia da sua perdição. Então disseram: vinde, maquinemos projetos contra Jeremias, porque não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde, firamo-lo com a língua, e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Porventura pagar-se-á mal por bem, pois cavaram uma cova para minha alma. Lembra-te de que eu compareci à tua presença para falar a favor deles e para desviar deles a tua indignação. Portanto, entrega seus filhos à fome e entrega-os ao poder da espada, e sejam suas mulheres roubadas dos filhos e fiquem viúvas, e seus maridos sejam feridos de morte, e os seus jovens sejam feridos à espada na peleja. Ouça-se o clamor de suas casas, quando de repente trouxeres uma tropa sobre eles, porquanto cavaram uma cova para prender-me e armaram laços aos meus pés. Mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim para matar-me. Não perdoes a sua maldade, nem apagues o seu pecado de diante da tua face, mas tropeçam diante de ti. Trata-os assim no tempo da tua ira. Capítulo 19. Assim disse o Senhor: vai e compra uma botija de oleiro, e leva contigo alguns dos anciãos do povo e alguns dos anciãos dos sacerdotes, e sai ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do sol, e apregou ali a palavra que eu te disser. E dirás: ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei um mal sobre este lugar,
e quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão os ouvidos, porquanto me deixaram e alienaram este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses que nunca conheceram, nem eles nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes, porque edificaram os altos de Baal, para queimarem seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, e que o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me veio ao pensamento. Por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem o vale do filho de Inom, mas o vale da matança, porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém nesse lugar, e os farei cair a espada diante de seus inimigos, e pela mão dos que buscam a vida deles, e darei os seus cadáveres para pasto às aves dos céus e aos animais da terra, e farei esta cidade objeto de espanto e de assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas, e lhes farei comer a carne de seus filhos e a carne de suas filhas, e comerá cada um a carne do seu amigo, no cerco e no aperto em que os apertarão os seus inimigos e os que buscam a vida deles. Então quebrarás a botija à vista dos homens que forem contigo, e dir-lhe-ás: assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei a este povo e a esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá mais lugar para os enterrar. Assim farei a este lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores, sim, para pôr a esta cidade como a Tofete. E as casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá serão imundas como o lugar de Tofete, como também todas as casas sobre cujos terraços queimaram incenso e todo o exército dos céus, e ofereceram libações a deuses estranhos. Vindo, pois, Jeremias de Tofete, onde o tinha enviado o Senhor a profetizar, se pôs em pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as suas vilas todo o mal que pronunciei contra ela, porquanto endureceram a sua cerviz para não ouvirem as minhas palavras. Capítulo 20. Apazu, filho de Imer, o sacerdote, que havia sido nomeado presidente da casa do Senhor, ouviu a Jeremias, que profetizava estas palavras, e feriu Pazu ao profeta Jeremias e o colocou no cepo que está na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. E sucedeu que no dia seguinte Pazu tirou a Jeremias do cepo. Então disse-lhe Jeremias: o Senhor não chama o teu nome Pazu, mas terror para todos os lados, porque assim diz o Senhor: eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os amigos. Eles cairão à espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Entregarei todo o Judá na mão do rei de Babilônia. Ele os levará presos à Babilônia e feri-los-á a espada. Também entregarei toda a riqueza desta cidade, todo o seu trabalho e todas as coisas preciosas, sim, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei na mão de seus inimigos, e saqueá-los-ão, e tomá-los-ão, e levá-los-ão à Babilônia. E tu, Pazu, e todos os moradores da tua casa ireis para o cativeiro, e virás à Babilônia, e ali morrerás, e ali serás sepultado, tu e todos os teus amigos aos quais profetizaste falsamente. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, mas forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim, porque desde que falo, grito, clamo violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio e ludíbrio a todo o dia. Então disse eu: não me lembrarei dele, não falarei mais no seu nome, mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer, e não posso mais, porque ouvi a murmuração de muitos, terror de todos os lados. Denunciai, e o denunciaremos,
Todos os que têm paz comigo aguardam o meu manquejar, dizendo: bem pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um valente temível, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, porque não se houveram prudentemente. Terão uma confusão perpétua que nunca será esquecida. Tu, pois, ó Senhor dos Exércitos, que provas o justo e vê as entranhas e o coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois já te revelei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Maldito o dia em que nasci, seja bendito o dia em que a minha mãe me deu à luz. Não seja bendito o dia que a minha mãe me deu à luz. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu, e não se arrependeu, e ouça o clamor pela manhã, e ao tempo do meio-dia um alarido, porque não me matou na madre. Assim a minha mãe teria sido a minha sepultura, e teria ficado grávida perpetuamente. Por que saí da madre para ver Por que saí da madre para ver o trabalho e tristeza, e para que os meus dias se consumam na vergonha? Terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã estaremos lendo capítulos 21, 22 e 23 do livro do profeta Jeremias. Então, que Deus te abençoe nesse dia e até amanhã, se ele assim o permitir.